Olá, mais uma live social. Mais uma live social e hoje nós estamos com o tema: quais os impactos do isolamento social para as igrejas? E aí a gente vai trazer aqui um bate-papo, uma reflexão com grandes ícones, né, da igreja. E hoje é uma live internacional. Nós temos a oportunidade, o prazer e a honra de ter conosco um convidado lá de Portugal. Pastor Paulo Branco está nos dando essa oportunidade de estar conosco aqui nessa live. Então você não deve perder, fique aí sentado até o último momento da live. Nós temos também o pastor Robson René, também um grande influenciador aqui na nossa cidade de Pindamonhangaba. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Moreira César. Temos também o pastor Ezequiel, que hoje nos dará a honra. Ele é o meu amado esposo. E hoje nós vamos dividir aqui a nossa live, o espaço aqui. Então, o pastor Ezequiel, ele é presidente do Conselho de Pastores de Pindamonhangaba. E também ele é assistente social da Unifunvic. Falando do Unifunvic, essa live tem a parceria da Unifunvic, Centro Universitário de Pindamonhangaba, Centro Universitário Vida Cristã, a sua faculdade em Pindamonhangaba. Só lembrando, nós estamos com o vestibular de inverno, com 30 cursos de graduação e de pós-graduação. Conselho de Pastores, hoje aqui representando muito bem o presidente, o pastor Ezequiel. Temos a nossa livraria aqui em Pindamonhangaba, a Livraria Cristã, com o Sidney Agredal, Adriana Costa, temos o BT Outdoor, para a sua empresa aí divulgar, anunciar. Temos também Papelaria Sonho de Papel com a nossa amiga Cris. E o Ateliê Bebê Charmosa, que fica ali na Cidade Jardim. Então vamos lá. Seja bem-vindo aqui. Fiquem conosco. Podem fazer comentários aí, fazer perguntas. Pode fazer os seus questionamentos, que com certeza os nossos convidados vão poder estar te respondendo. Graças a Deus por mais um dia. Sim, porque nós devemos ser gratos a Deus todos os dias. E olha, nós temos aí um número muito grande de recuperados da Covid-19, graças a Deus. Temos também que observar que também muitas famílias, infelizmente, perderam seus entes queridos, e nós também nos preocupamos e oramos para que Deus, somente Deus pode consolar e confortar o coração de vocês. Eu sei o que é isso, porque eu já perdi amigos, né? Ontem mesmo eu perdi uma grande amiga ali em Niterói, a irmã Marlene. Então, estamos enlutadas junto com a sua família, as suas filhas. Então, a gente tem sofrido também a perda de alguns amigos e amigas, até mesmo também no ministério, né? Na igreja. Alguns líderes cristãos, católicos também, evangélicos, muitos têm perdido também a sua vida com a Covid-19. E é por isso que a gente também sente a dor dos familiares. Mas a gente tem que trabalhar na prevenção, né? E eu estou aqui, antes do bate-papo, eu quero aqui, lembrar dessa prevenção aqui, que é a máscara. Que você possa, ao sair de casa, não esquecer dessa prevenção da máscara. Use máscaras. Com certeza vai evitar quase que 90% de você transmitir ou ser contaminado pelo Covid, pelo vírus, o coronavírus, né? Então vamos lá, que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Vamos para o nosso bate-papo. E eu quero convidar aqui o nosso primeiro convidado aqui da sala, é o pastor Paulo Branco. Pastor Paulo Branco, ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus de Portugal, da Convenção das Assembleias de Deus de Portugal. Também ele é teólogo, também ele é pastor de mais de 25 igrejas em Portugal, que é liderada por ele.
é um grande professor em vários seminários teológicos, tanto em Portugal como em Angola, e hoje ele está aqui conosco, disponibilizando. Lembrando que o nosso fuso horário, agora em Portugal, são meia-noite. Olha, no Brasil, 8 horas, em Portugal é meia-noite. Então, o pastor Paulo Branco está disponibilizando aí do seu tempo. Pastor Paulo Branco, nos ouve? Sim, sim. Apesar que estou a ouvir bastante ruído, há um ruído de fundo. Eu não sei se vocês me estão a ouvir bem. Sim, estou ouvindo o senhor bem. Os colegas estão vendo o pastor Paulo Branco? Sim, perfeito. Ok. Sim, sim. Então, pastor Então Paulo eu Branco. quero aproveitar para agradecer o convite. É um prazer estar convosco. Saudações em Cristo. Como é um privilégio sempre transmitir aquilo que estamos a fazer como cristãos, acima de tudo, e desde o primeiro momento as igrejas, nós temos uma representação nacional evangélica portuguesa, que é onde praticamente 90% dos evangélicos estão nessa, digamos, nessa associação que, de alguma maneira, mantém as conversas com o Estado português. Nós, a nível de Assembleia de Deus, uma semana antes do governo ter pedido que nós fechássemos as igrejas como prevenção, nós uma semana antes, a maioria das nossas igrejas fechou uma semana antes, por amor aos infectados, por preocupação social, e foi bom. Também desde o primeiro momento utilizamos as redes sociais. No meu caso concreto, já há muitos anos que as utilizo. Todos os domingos nós temos cultos em direto. Não foi uma experiência única, apenas tivemos que melhorar e fazer todos os dias. Mas também no primeiro momento foi a preocupação dos sem-abrigo. Esta foi a nossa preocupação. Há bastantes sem-abrigo, das pessoas de idade, que geralmente ficaram em casa fechadas porque eram consideradas e são consideradas pessoas de risco, e a Igreja esteve juntamente, e tem estado e está, através da sua IPSS. Uma IPSS é uma instituição particular de solidariedade social que foi fundada pela nossa Igreja, chama-se a SEDA. Estivemos e estamos a colaborar com a cidade, portanto com a municipalidade da cidade de Almada, onde desde o primeiro momento estivemos a apoiar, dando comida, praticamente a nossa igreja, a 80 pessoas diárias a dar comida. E pessoas sem abrigo, temos equipas de irmãos voluntários que vão levar a comida. E depois a municipalidade abriu um grande espaço para que as pessoas dormissem todos, tivessem lavagem, os sem-abrigo estivessem todos juntos da cidade. E ainda está a acontecer. Então os nossos colaboradores têm estado desde o primeiro momento a trabalhar, portanto, neste sentido de ajudar, e isto é bom. Nós já, naturalmente, somos parceiros sociais da cidade onde estamos como igreja, a cidade de Almada, que está a 5 quilómetros da capital, Lisboa. Portanto, nós temos um rio que separa Lisboa de Almada e uma ponte, ou o barco, não é? Também um pouco parecido a Niterói e Rio, não é? Tem o rio e há a ponte e há os barcos. Então, comparo às vezes Lisboa um pouco com Rio, Niterói, não é? Neste sentido. E prontos, ainda todos os dias as nossas equipas estão a trabalhar com outras equipas, já seja ligadas à igreja ou não, ajudando as pessoas a ultrapassar estas dificuldades, que, como vocês sabem, penso que em todo lado trouxe desemprego, trouxe muita dificuldade, e é verdade que aqui, praticamente agora, já os trabalhos estão a funcionar, com muitas medidas de segurança, que se procura, uso de máscara. A nível de igreja, a mesma coisa, higiene, limpeza
higienização dos espaços. Portanto, tudo isto nós estamos a colaborar com o governo e queremos fazer as coisas corretamente. Então, podemos dizer que o povo evangélico em Portugal tem sido um povo ordeiro, um povo obediente e um povo preocupado em fazer ou dar seguimento aos conselhos do governo, não é? Então, e o governo aconselhou, pediu, não é, que nós tivéssemos distanciamentos sociais, cuidados com os mais idosos, e tem sido isto que tem acontecido. Claro que no meio deste Covid, as pessoas mais atingidas foram os idosos, porque não se permitia a visita aos lares onde eles estão, alguns ficaram isolados em casa e também muitos deles não têm internet. Então aqueles que não têm internet, infelizmente, ficaram um pouco incomunicados durante algum tempo. E esta foi a nossa maior preocupação. Mas foi muito bom naquele sentido de família, porque passámos a ter mais relacionamentos familiares, fizemos coisas que estavam atrasadas, não é? Eu, por exemplo, tive o trabalho de montar a minha biblioteca, que há anos eu tenho 3 bibliotecas, não é? Em 3 sítios diferentes, e desta vez consegui pôr tudo em ordem, dedicar-me, colocar os livros por zonas, coisa que eu já não tinha tempo há muitos anos, escrever alguns artigos, porque, claro, eu tenho muito pouco tempo com todas as atividades que tenho. Eu escrevi no passado alguns livros em espanhol, em português, mas o último livro escrevi em 2013 e tenho um livro para ser publicado de história de 600 páginas, mas ainda não tive força para fazer a revisão final. É cansativo. Mas pronto, estamos a acompanhar, graças a Deus, não morreu nenhum dos nossos pastores, também, isso foi muito bom. Tivemos pastores infectados em coma, 2, mas graças a Deus não faleceu nenhum. Tivemos a esposa de outro pastor também em coma, graças a Deus está bem. E faleceram muito poucos irmãos, já idosos, e não foi só por causa do Covid. Talvez houve uma mistura de alguma outra coisa que já tinham. Então também, graças a Deus, não fomos muito atingidos. Temos que dar muitas graças a Deus, sinceramente. E as igrejas estão a ser muito ordeiras. Distanciamento entre 1,5 m, 2 metros, máscaras durante os cultos, na saída, nas entradas, higienização dos espaços, medimos a temperatura. Na nossa igreja não é obrigatório, mas nós medimos a temperatura aos irmãos que entram. Depois, entre um culto e outro, há uma higienização do espaço rigorosa, com produtos adequados, não é? E fecha-se mesmo tudo, evitamos ajuntamentos, o povo sai, não se cumprimenta, damos o cotovelo, não é? Cumprimentamos cotovelo no cotovelo, mas graças a Deus o povo evangélico em Portugal tem sido muito ordeiro, muito ordeiro. Não conheço, não ouvi falar de fanatismos até agora, não estou a dizer que não houvesse, mas naquela confiança, e eu, como estou na representação dos evangélicos, um dos conselheiros também de todos os evangélicos em Portugal, estou reunido e não ouvi nada ainda, falando com o presidente da Aliança Evangélica e falando com o presidente da mesa da Assembleia Geral, que neste caso até é da Convenção Batista Portuguesa, o outro é dos irmãos, porque há uma rotatividade, não é, dos cargos entre as denominações, para haver, de alguma maneira, uma intervenção neste sentido de ajudar aqui em Portugal. Então, estamos contentes. Claro que temos muitas limitações. Uma delas é não poder estar com o povo todo. Claro que, mas isto é em todo lado. Diminuímos para 1/3 quase os locais, os espaços, limitaram-se a 1/3. E depois há casos que os locais, se não são muito grandes, é muito difícil. Depois é aquele carinho que nós gostamos de ter com os nossos crentes, o abraço, o beijinho, não é? Isso é que para mim é... Eu sou uma pessoa que gosto de estar com os meus membros, gosto de cheirar a ovelha, gosto de estar com as minhas ovelhas, estou na porta a cumprimentá-los, a abraçá-los, a beijar. Então isto para mim tem sido muito a mal, que eu não consigo fazer. Às vezes, o outro dia, sem me dar conta, tirei a máscara e alguém me tem que dizer: "Oh, pastor, olha a máscara", porque tenho
esse anelo de estar com as minhas ovelhas cara a cara, abraçar, tocar. Isso é que é o pior para mim. Para mim, pessoalmente, essa parte tem sido a pior, porque eu gosto muito de comunicar com as minhas ovelhas. Eu sou aquele pastor que gosta de estar com elas, nunca saí pela porta dos fundos, gosto de estar com o meu povo, gosto de compartilhar, gosto de comer com eles, gosto de estar à mesa, gosto de estar no campo. E esta área tem sido a mais difícil para mim, reconheço. Ok, Pastor Paulo Branco, é um prazer estar participando dessa live aí com o senhor, nos dando a honra de estar compartilhando aí as experiências dos nossos irmãos amados aí em Portugal, né? E com certeza nós vamos um dia ainda experimentar esse tão famoso pastel de Belém, ok? Eu quero aqui. Famoso, o pastel de Belém é muito famoso. Isso. Agora eu quero aqui passar a fala aí também para o nosso querido pastor Robson René, uma bênção na nossa cidade aqui de Pindamonhangaba. Tem mais ou menos quase 2 anos, 1 ano e meio que chegou aqui na nossa cidade e tem sido uma grande bênção. Pastor René, Robson René, quais os impactos aí? A gente acabou de ver que a Igreja de Portugal, né, a Igreja Assembleia de Deus em Portugal, a Igreja lá, porque tem a diferença, né, a Igreja, depois o pastor Paulo Branco explica, mas existe a convenção da Igreja de Portugal e tem a Igreja também, a convenção, me parece que das igrejas brasileiras em Portugal, não sei, depois o senhor explica. Mas os impactos em Portugal, pelo que o pastor Paulo Branco colocou aí, foi quase mínimo, né? Então, antes da fala do pastor Robson René, eu vou pedir que o Daniel coloque um slide aí. Eu tenho a nível de Brasil, eu peguei uma estatística aí, quando eu li esse artigo sobre os impactos sociais da igreja, da pandemia nas igrejas brasileiras, aí já falou de uma forma geral, tanto católica como evangélica. E nós temos uma estatística aí, eu preparei um slide, mas se não puder colocar, já está o slide aí? Ok. Ele dá o IBGE traz uma estatística do seguinte, olha, hoje no Brasil, o Brasil continua sendo um país majoritariamente cristão, sendo que 86% da população se declara cristã, 64% declara católica e 22% evangélicos. Em números, mais de 180 milhões de brasileiros se declaram cristãos. Aí, pastor Robson René, quais os impactos aí que o Covid-19 trouxe? Qual a visão que o senhor tem como teólogo, como professor de seminários, como um mestre, né, na educação cristã? Quais os impactos aí na visão batista, né, da Convenção Batista? Quais os impactos sociais que a pandemia trouxe aí para a igreja? Boa tarde, minha irmã Simone, pastor Paulo Branco, pastor Ezequiel, que o Senhor Jesus esteja reinando em nossos corações, nos conduzindo nesta conversa, que traga, de alguma maneira, luz para aqueles que nos ouvem e paz, por que não dizer paz também para aqueles que estão com o coração aflito. Eu estou muito feliz, muito aquecido quando a Bíblia fala da comunhão do Espírito Santo, o Espírito comunica com o nosso espírito. Ouvir pastor Paulo Branco me trouxe alegria, trouxe paz de uma maneira muito especial por saber essa condução tão maravilhosa que está sendo feita ali na Europa, essa maneira harmonizada, e tendo uma liderança governamental e a igreja bem alinhada com o presidente, enquanto líder. Que coisa bonita. E o sonido claro, como disse o apóstolo Paulo, permite que o exército se organize para a batalha. E isso traz para nós um exemplo e traz para nós um modelo muito especial. Diferente das Assembleias de Deus, eu que tenho origem assembleiana, o primeiro cristão que eu conheci, o seu Benedito Alves, foi um presbítero da Assembleia de Deus, meu avô, ainda vivo, com quase 100 anos.
E a gente tem essa alegria do convívio com os irmãos da Assembleia de Deus e essa divisão setorial. Os batistas têm uma estrutura administrativa um pouquinho diferente e é baseada na autonomia da igreja local. Então, a minha fala, naturalmente, ela traz reflexo de conversas com outros colegas, outros amigos, irmãos em Cristo que pastoreiam igrejas locais, mas ela não fala em nome da denominação, não fala de maneira macro. Né? Então, as minhas falas aqui são percepções de um observador e de quem está consciente que nós ainda estamos no olho do furacão, né? Assim, de um ponto de vista mais acadêmico, mais historiográfico, a gente tem que passar primeiro para depois olhar para trás e fazer uma leitura mais detalhada. Por enquanto, a gente ainda está organizando as visões e dividindo em duas colunas, umas de pontos positivos e outras de pontos negativos. No Brasil, a irmã destacou aí nosso número de quase 22 milhões de evangélicos. É até bastante difícil para falar do impacto na igreja evangélica, porque a gente está falando de qual igreja, né? Qual evangélico? Então, são muitas colorações, muitos comportamentos, e diferente do que o nosso pastor Paulo colocou, aqui nós temos, infelizmente, alguns casos de irmãos que se exaltam um pouco, ou são negacionistas, não acreditam muito, e alguns deles até na mídia, o que pode trazer algum prejuízo. E nós nos lembrarmos, logo na fase que tivemos contato com este evento, a pandemia, as ocorrências iniciais nos países orientais tiveram na igreja evangélica um foco. Um grande líder, inclusive, ele até ajoelhou em público para pedir perdão. Salvo engano, 6 mil pessoas da sua igreja se contaminaram num culto, né? Então, essa marca, ela infelizmente vem sobre nós. Ninguém vai falar do baile funk, ninguém vai falar do carnaval, vai falar dos evangélicos, o que exige de nós um cuidado maior e um alinhamento maior com essa fala tão positiva que o nosso pastor Paulo trouxe, de que o valor principal para nós é a vida. A vida é o valor fundamental. Colocado isso, minha irmã, meus irmãos, nós temos então algumas características positivas ligadas à área do ensino, ligado com a ampliação do uso da tecnologia, inserção de novos grupos na tecnologia. Na minha igreja local, por exemplo, quem está mais conectado são os irmãos da terceira idade. Os irmãos da terceira idade deram um salto de qualidade e um salto de inserção, né? Se colocaram como migrantes tecnológicos, é o termo que eles usam, né? Eles não são nativos, mas nessa migração se saíram muito bem, interagem e se relacionam, e isso é um ponto positivo, que pessoas que tinham a tendência de ser excluídas da sociedade aos poucos, por não ter contato com a tecnologia, nesse momento de pandemia, eles foram, vamos dizer assim, forçados, e aí foram reabsorvidos nos vários segmentos da sociedade. Né? Gente que, não quero mexer com isso, não levo isso muito a sério, por causa da pandemia começou a mexer, está se dando bem, melhorou a linguagem, melhorou a comunicação. Temos alguns aspectos positivos. É claro que o evangelho, ele é baseado no toque. Ele é sinestésico. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou: imporão a mão nos enfermos. E nossa expressão no mundo é uma expressão em forma de corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o Senhor Jesus, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tem em nós o seu corpo, estendendo a mão, levantando o aflito, levando uma refeição, como o pastor Paulo colocou para nós.
acolhendo, sendo um ombro amigo para aquele que está desesperado, ansioso. Nós não podemos abrir mão desse valor, substituir esse valor em hipótese alguma, mas podemos somar novos recursos que eventualmente estávamos desperdiçando, entre eles os recursos tecnológicos. Eu vou encurtar um pouquinho a fala para não ramificar muito e a gente vai falando em pedacinhos e interagindo. Ok, ok, pastor Robson. Agora nós vamos ouvir aí o pastor Ezequiel Braça, é o meu amado esposo, hoje a gente está dividindo a live. São poucos momentos na nossa vida que a gente se divide assim, né? Ele está trabalhando lá na faculdade e eu estou em casa. Mas, enfim, pastor Ezequiel, ele é presidente do Conselho de Pastores de Pindamonhangaba. Também na sua formação ele é assistente social, também assistente social do Centro Universitário Vida Cristã. Pastor Ezequiel, como presidente do Conselho de Pastores, qual as suas recomendações? Como que está a visão, na sua visão, como é que está como que foi o impacto aí nas igrejas de Pindamonhangaba? Qual é o posicionamento geral das igrejas? Se houve um consenso, se não houve, foi difícil acatar os decretos municipal? E quais as atividades, se porventura as igrejas tiveram oportunidade de estar fazendo, como disse o pastor Paulo Branco, né? Já e o pastor Robson René, em suas particularidades, aí as igrejas, cada um com seu perfil, teve, sim, abriu as portas da solidariedade, ajudando, né? Foram parceiros aí do governo, foram parceiros aí da sociedade para poder ajudar nesse momento tão difícil dos irmãos, né? E da sociedade de forma geral. Pastor Ezequiel. Ok, a paz do Senhor a todos. Que prazer estar aqui nessa noite abençoada e poder cumprimentar aqui o pastor Paulo Branco, que nos conhecemos há muitos anos, não lembro aqui, mas pode ser que seja quase 20 anos passado. Lembro aqui com muito carinho de conduzindo ele lá no Rio de Janeiro, na perua. Aqui para nós em São Paulo é perua e lá no Rio é Kombi, né? E levando serviços dele lá no Rio de Janeiro. Mas foi um tempo muito prazer estar aqui com o pastor Paulo Obrigado, Branco e poder obrigado. revivê-lo Obrigado, novamente. Para mim, sem dúvida. grande estar aqui com esse nobre companheiro que é o Renê, que é um homem que a gente aprendeu a amar, a gostar. Eu tenho orientação dele. É um nobre que nós temos na cidade hoje. E o pastor, pra vocês terem uma ideia, né, na sua certeza ele é um homem humilde, né? Ele pastoreia uma igreja muito importante na cidade de Pindamonhangaba. Mas o que destaca o pastor Robson é realmente a sensibilidade dele em manusear a palavra do Senhor, né, e a humildade. Então, louvo ao Senhor poder estar compartilhando esse momento aqui. E falar da minha amada esposa, né? 28 anos juntos, né? E primeira vez estou aqui numa live com ela, com certeza é interessante, mas é interessante que a gente sempre trabalhou junto, né? Então eu posso dizer que a gente não tem 28 anos, a gente tem 50 e tantos anos, porque a gente fica 24 horas juntos, né? Então isso é bem interessante. E a gente se suporta um ao outro, né? E nos amamos, né? E isso tem sido feito em parceria com a obra do Senhor. Graças a Deus pela nossa família. Nós estamos diante de de um fato muito interessante e eu me reporto aqui a palavra do pastor Robson, que na reunião que nós tivemos de pastores na sexta-feira passada, que o evangelho, né? E ele ainda falou do toque, imagine, né, João, né, no peito de Jesus, né? Então, vai ver que na Bíblia relata muitos toques, né? A mulher ela foi curada do fluxo de sangue
lá na Orla do Vestido. Se tivesse agora, né, na época do coronavírus, ela não ia ficar sem a cura, porque ela não iria tocar em Jesus. Quando a gente fala em tempo, e a história revela isso para a gente, muitas dessas coisas, talvez não muito distante da história. Muitas coisas reveladas da história de 100 anos, nós sabemos hoje. Talvez no futuro bem próximo, nós saberemos alguns impactos, saberemos da onde surgiu esses questionamentos que a sociedade tenha com relação a isso, o que está nas entrelinhas, né, dessa pandemia. Mas uma coisa a gente pode dizer, e a gente fala com propriedade, é o impacto que isso tem causado de fato para a igreja. Como o pastor Paulo Branco colocou, aqui em Pindamonhangaba, como a gente está no Conselho de Pastores, logo no primeiro momento que nós tivemos informação da pandemia, nós procuramos o poder público municipal, procuramos a prefeitura, né? E aí, a partir daí começamos então a orientação da prefeitura com relação a ao fechamento das igrejas, né? Porque, na verdade, a princípio, a gente precisa entender, né, essa questão do fechamento da igreja, porque fechar a igreja ficou, de fato, naquele primeiro momento, uma coisa assim, a igreja está sendo fechada por conta de uma pandemia, ou a igreja está sendo fechada por conta de uma perseguição à igreja. Não, naquele primeiro momento, a gente sentou com o poder público e falou, vamos orientar as igrejas, vamos orientar. E muitas das igrejas que já são organizações, como o pastor Robson colocou, independente, elas já tomaram algumas providências. Por exemplo, eu poderia citar a Congregação Cristã do Brasil. Quando a gente foi falar com o ancião, ele já tinha, não, a sede já tomou uma normativa e nós já tomamos a providência e já fechamos. E cada uma foi de uma forma. Mas, por um outro lado, a gente começou a ter, né, alguns embates, alguns questionamentos, né? E aí a mensagem que o Robson pregou, vou remeter ela várias vezes, né? Fecha ou não fecha, abre ou não abre, e aí ficou aquela situação. Mas aconteceu algo sobrenatural. O milagre aconteceu, as igrejas aderiram, o que nós está muito sério e que a igreja aberta ela poderia estar causando um risco maior para a sociedade, o vírus poderia estar proliferando através da aglomeração, a igreja não estava sendo impedida de cultuar, a igreja não estava sendo fechada, a igreja estava sendo impedida de fazer a aglomeração. Então a igreja ela poderia continuar desenvolver as suas atividades aí de forma remota ou de forma com cuidados, e aí é o que a Simone perguntou, foi o que começou a acontecer. Começou a acontecer, então, a mobilização. Isso eu vi aqui em Pindamonhangaba, eu vi em Taubaté, vi aqui na região, a gente conversou com outras lideranças, aí começou, de fato, essa mobilização. Porque o que trouxe, como a gente precisava de definir, até definirmos o que é negativo, o que é positivo. O que isso trouxe de negativo, principalmente para a igreja, foi a questão do desespero, da preocupação das pessoas, porque a igreja acaba sendo um porto seguro. Não é isso mesmo, pastores? A igreja acaba sendo um espaço de sociedade onde nós nos reunimos para, além da comunhão, que o pastor Paulo Branco colocou com bastante propriedade, essa questão da igreja, e não é diferente de Portugal, aqui no Brasil é assim também, né, essa questão do contato físico, do abraçar, do beijar, né, de estar junto, e não existe povo tão festivo a não ser, talvez não tem baile funk, talvez não tem carnaval, não, nós temos festas, tem igrejas que têm calendário de festa por ano inteiro, que às vezes tem dificuldade de ajustar uma nova programação, porque é bastante festa. Mas aí, quando a gente vai avaliar a questão negativa, a gente vê que a igreja se sentiu, os irmãos se sentiram, na verdade, entristecidos por faltar essa comunhão, por faltar o estar junto, por de
estar no culto, de cultuar, de cantar, de adorar. É claro que nós sabemos que o culto é racional, é de cada um de nós. O culto não é no templo, não é no espaço físico, não é nas quatro paredes, mas o culto é entre nós e Deus. E isso ficou bem claro para todos nós, para todo mundo, para a igreja. Mas o sentir falta dessa comunhão com a igreja, com os irmãos, com a liderança, com o pastor, isso realmente trouxe algo negativo. E o outro lado, a gente viu a mobilização social da igreja, porque a igreja ela é social. A igreja ela presta um grande, eu não canso de falar isso, a igreja é um grande serviço para a sociedade. Isso não tem preço. O que a igreja restaura de pessoas, o que a igreja faz em termos de social, é indiscutível, não tem números, né? E aí, então, começou essa mobilização social, porque, na verdade, já é o que a igreja faz, né? Mas ficou com algo diferente, porque temos uma pandemia, temos um vírus, e aí a gente precisa de produzir coisas que vão para esse momento agora. E aí começou, então, pastor Paulo Branco aqui e pastor Robson, muitas coisas. Começou a fazer campanha social de arrecadação, porque existia um desemprego em massa, falta de alimentos, né? Começou a campanha disso, começou a confecção de máscara. Imagine os irmãos que não tinha máscara para comprar, não tinha máscara, né, no comércio, as pessoas não tinham, né, e tinha que usar máscara e não tinha, porque antes ficou aquela discussão, use, não use, depois tem que usar, e agora? Cadê as máscaras? E aí começou essa mobilização, foi algo muito lindo que nós vimos aqui na cidade, e, vamos dizer assim, 1.000 irmãs costurando máscara para a cidade inteira. Então, essas coisas, além de muito que a gente poderíamos estar colocando aqui, que foi muito bonito e que a igreja ela pôde se despertar para isso. Agora, uma outra coisa que a gente coloca como negativa é a questão das lives, dos cultos virtuais, né? O culto ele ficou mecânico, né? E as pessoas tiveram que se adaptar, aprender, Simone, a lidar em participar do culto ou se referenciar à leitura da Bíblia, ficar de pé na sala de casa ou na frente do computador. Então, esse impacto aí, isso aí foi algo assim bem interessante. Já tem irmãos que a gente conversava e falava assim, pastor, eu não consigo assistir culto na televisão, eu não consigo ver pelo computador, é muito diferente, né? Isso aí que trouxe uma diferença. E as pessoas tiveram que reaprender. Aí agora, né, a gente já tem até uma pesquisa que saiu na CPAD News, eu estava vendo agora há pouco, que a maioria das pessoas, elas não querem mais assistir o culto do culto, elas mesmo do culto presencial. Então, o que a gente pode dizer é que a gente viu realmente uma mobilização muito grande, tá, Simone? A gente viu a igreja se reinventar, eu acho que a palavra poderia dizer assim, momento dessa pandemia. Ok. Nós vamos voltar aqui, depois eu vou passar vou pedir para colocar um vídeo, não agora, depois, de uma das mobilizações aqui do Conselho de Pastores. Inclusive, está bem fresquinha, foi ontem que nós mobilizamos ali o curso de teologia, né, do bacharel em teologia da nossa faculdade, e vários pastores e líderes que estudam lá conosco, que são alunos, se mobilizaram aí numa campanha de arrecadamento para distribuir para mais de 100 famílias. Então, isso foi muito bom, e graças a Deus pelo Conselho de Pastores e pela capelania social da Unifunvic. Graças a Deus pelo nosso reitor, que é o pastor, o apóstolo, né, Luiz Otávio Palhares, por também dar esse apoio. Pastor Paulo Branco. Sim. Pastor Paulo Branco, o senhor como teólogo, aí a gente já vai para o segundo bloco e já para as considerações finais. Daqui a pouquinho a gente vai finalizar, e aí eu já peço que o senhor aí na sua fala, já no final, deixe os seus as suas considerações.
A minha pergunta para o senhor, já ir finalizando, nós temos 7 minutinhos para cada um aí para a gente finalizar, tá bom? Pastor e professor e teólogo, é terrível a gente fazer uma live, porque o tempo é pouco demais. Eu apenas sou um discípulo de Jesus, o resto não preciso. É mais importante é ser discípulo de Jesus, ainda estou a aprender. É verdade que surgiram muitas polémicas nacionais e internacionais, porque o conceito foi desmistificado, aquele conceito de ser igreja. Ser igreja, não precisamos ser igreja no templo, no espaço físico, somos igreja todos os dias onde estejamos. E isto foi reafirmado neste Covid e está a ser reafirmado. Afinal de contas, o que importa é ser igreja onde estivermos. Por exemplo, no nosso caso concreto, a Igreja AD Almada, que eu represento também, além de representar a Convenção Geral, nós tivemos, por exemplo, em 2 meses, nos nossos cultos, nos nossos lives, 110 mil pessoas. Jamais teríamos, no dia a dia, 110 mil pessoas em 2 meses a assistir aos nossos cultos semanalmente. Então, isto foi tremendo, nunca aconteceu. Portanto, o esforço foi compensado e o evangelho foi muito mais pregado que apenas nos púlpitos das casas de oração. Eu pessoalmente não gosto de chamar igreja aos templos, gosto de chamar casas de oração, porque é isso. Eu nunca gostei de chamar igreja somos nós, mas na minha teologia eu não gosto de identificar. A igreja é o povo, somos nós, corpo de Cristo. Depois também houve os aproveitamentos dos profetas da desgraça, precisamente dizendo que o Estado, o governo está a impedir. Eu não estou a dizer que em alguma cidade aí no Brasil acontecesse. Há de tudo na vinha do Senhor. Mas não foi o impedimento, ou seja, ninguém obrigou ninguém. Foi para sermos, de alguma maneira, solidários uns com os outros que deixámos de ter cultos. Porque a Constituição, inclusive se nós quiséssemos ir em contra, poderíamos ter ido. Mas não éramos exemplo como cristãos. E a Bíblia manda-nos obedecer às autoridades. A nós ninguém nos impediu de adorar o Senhor. A nós ninguém nos impediu de fazer culto. A nós ninguém nos impediu de ir para a varanda da minha casa e dizer Jesus está vivo. Não me impediram. Portanto, todos esses profetas que há por aí, falsos profetas, que eu estou farto deles, e fanáticos, nós no meio evangélico, infelizmente, temos muitos fanáticos em todos os quadrantes, não só nos quadrantes pentecostais, talvez haja mais, porque o movimento pentecostal é o maior, mas temos fanáticos, temos gente que começa a dizer coisas que Deus mandou, que Deus fez. Isso é tudo mentira, Deus não mandou nada, Deus permite as situações, Deus permite as coisas, não para nosso mal, para nós nos agarrarmos a Ele, a rocha viva, aquele que é verdadeiramente a cabeça da igreja. Depois, respondendo ao pastor Robson, as Assembleias de Deus em Portugal são também tipo congregacional, ok? Que fique claro. As igrejas têm a sua autonomia total. Eu não mando em nenhuma igreja, apenas aconselho, ok? Aconselhamos. As igrejas podem ou não receber os conselhos. Neste caso receberam, mas nós não temos esse tipo de... Aliás, as nossas igrejas da Assembleia de Deus Portuguesa são mais parecidas, digamos assim, na organização à Igreja Batista. Até há muita gente que vem do Brasil, da Assembleia de Deus, chega aqui e talvez vê mais a Assembleia de Deus como as batistas renovados, ok? Aqui em Portugal. Nós não nos revemos em muitas coisas, talvez, da Igreja tradicional. Pronto, vamos chamar as coisas como elas são. E, inclusive, desculpem dizer isto, chegam muitos brasileiros a Portugal que não entendem a nossa cultura, não respeitam a nossa cultura, não vêm implantar a cultura brasileira e fracassam redondamente porque acham que Portugal é o Brasil. É como se eu ir para o Brasil armado que Brasil é Portugal. Está errado. O servo de Deus chega a Angola, a Moçambique, ao Brasil, ao Japão, ou se adapta à cultura local ou não vai fazer nada. Essa é uma grande realidade. Temos de ter respeito pela cultura local, desde que ela não vá ferir os valores da Bíblia, os valores da palavra de Deus. Se não fere, nós adaptamos a cultura, não tem nenhum problema, ok? Este é um ponto fundamental. Bem, o Covid não trouxe tudo negativo, também não trouxe tudo positivo. É verdade que há pessoas que não estão a vir às igrejas com medo, vamos ser sinceros.
Há várias pessoas que têm algum medo de vir à igreja. Depois também há outros que deixaram, talvez, ficaram frios na fé. Mas também há aquilo que vocês disseram, pessoas que têm o desejo de se congregar e assim que abrimos as portas das igrejas, apareceram. Pronto, que também é fantástico. Então isto eu penso que acontece em todos os países, não é? E temos que ter algum cuidado em ser pessoas equilibradas, não é? Em não sermos nenhum fanáticos que andamos aqui com profecias falsas, como vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Não, morreram pessoas, não vai dar tudo certo. Como digo, morreram muitas pessoas, há pessoas a sofrer por causa do Covid. Então não sejamos fanáticos. Claro que nós acreditamos na cura divina, mas também acreditamos em que temos que ter cuidado em fazer as coisas. Não somos loucos que dizemos aqui estou, venha Covid. Eu não tenho medo do Covid, como muitos pastores a nível mundial morreram por causa de fanatismos. E nós não temos que ser fanáticos, nós temos que ser homens e mulheres equilibrados. E o mal disto tudo é o fanatismo de muita gente. Que Deus nos guarde dos fanáticos. Eu nunca gostei de fanático. Em todos os aspectos. Fanático é a coisa pior que existe. É coisa pior. E na igreja evangélica então nem se fala. É do pior que há, são os fanáticos. Deus não nos chamou a ser fanáticos. É verdade que estamos dispostos a dar a nossa vida por amor a Cristo, mas desculpem, não somos daqueles que conhecendo alguma coisa... uma coisa é o que a Bíblia diz, se beberes alguma coisa mortífera, mas não é pegar no veneno e metê-lo na boca. A mim podem-me dar veneno e não me fazer mal porque me enganaram. E outra coisa é eu pegar num frasco de veneno e tomar. Isso é tentar o Senhor. E nós não devemos fazer. E nestas coisas, ou nós estamos juntos como povo de Deus, somos pessoas equilibradas, ajudamos a sociedade, preocupamos com os problemas sociais, e aqui há muita gente a passar fome, e com necessidade, e com falta de trabalho. Isto não é um oásis. Isto não é nenhum oásis. Inclusive a comunidade brasileira que tinha regressado a Portugal, muitos já tiveram que ir embora. Porquê? Porque não tinham dinheiro para pagar as casas, montaram comércios, fecharam. Houve muitos problemas, eu tenho pena deles, não é? Mas também aconteceu com os portugueses ao fechar os restaurantes. Há muitos lugares que ainda hoje não estão abertos na sua totalidade. Há pessoas que, por exemplo, o caso dos chamados espetáculos de todo o índole social, aquelas pessoas que trabalham estão com problemas porque isso ainda não reabriu. Então ainda temos muitos problemas, isto não é nenhum paraíso, entendam. Mas agradecemos a Deus que mais ou menos a maioria das igrejas evangélicas em Portugal esteve atenta e responsabilizou-se em não ser causantes ou propagadores do vírus. Isto agrada-me, porque vejo que a maioria foram pessoas equilibradas. E nas igrejas históricas, especialmente, com quem nós mais convivemos, a Igreja dos Irmãos, a Igreja Batista, a Assembleia e outras denominações, houve este bom ambiente. E isto é muito bom, porque mostramos o sal da terra e a luz do mundo, uma influência pacífica, uma influência tremenda na sociedade onde vivemos. Uma vez mais, e vou terminar já a agradecer, certamente foi um prazer estar com o pastor Ezequiel, como disse, já nos conhecemos há alguns anos, ainda me lembro da carrinha, nós dizemos carrinha, a Kombi, a carrinha. Lembro-me de me ter ido buscar ao aeroporto, levar algumas vezes, fiquei no apartamento. Pastor Robinson é a primeira vez, prazer também em conhecê-lo e que Deus ricamente o abençoe e o use também. E também a nossa irmã, portanto, Ellen, que já também nos conhecemos há uns anos e foi precisamente em Niterói, não é? Onde nos conhecemos, temos um amigo comum, o pastor Celso Brasil, que praticamente todos os dias manda mensagens, todos os dias, pastor Celso Brasil, manda umas mensagens e eu respondo a algumas, outras não posso, mas já esteve aqui comigo 2 vezes também, e foi nessa altura, não é, que nos conhecemos, e é um prazer ter estado com vocês, e estamos orando para que Deus também vos use, guarde, abençoe, porque todos precisamos uns dos outros como corpo de Cristo, e mantenhamos a nossa esperança viva na pessoa bendita de Jesus Cristo, e porque Ele é a rocha da nossa salvação. Ele certamente é o único que nos fortalece, que nos ajuda. Então, vamos ser discípulos autênticos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém, pastor Paulo Branco. Fica conosco aí já até o finalzinho da nossa live. Sim. O pastor Robson,
Você tem 5 minutinhos, porém, eu não sei se cabe aí se era isso que o senhor estava preparando, não sei se vai caber também aí no tempo. Será que... Eu gostei muito de uma pregação que o senhor fez, a expressão da César, explicou a expressão da César o que é de César, Deus o que é de Deus. Certo, minha irmã. Oi, me escuta? Olá, me ouve? Eu te ouço, você me ouve? Só falar só mais um pouquinho. Aquela expressão, quando chegaram ali, quando o senhor falou aí numa pregação, lá no Conselho de Pastores, na reunião, dá César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Será que o senhor consegue resumir em 4 minutinhos para finalizar as suas considerações e deixar, assim, um desejo das pessoas irem para a sua igreja para ouvir a pregação na sua totalidade? Bom, Eu dou os meus minutos para ele. Que isso, que isso. Na verdade, assim, a gente nem veio com um preparo de alguns tópicos, alguma coisa assim. A vontade mesmo é esse fluir de assuntos, de conversar espontaneamente. Eu sei que isso acaba fazendo bem para os nossos espectadores da live também. Nosso olhar com relação a essa história que temos o privilégio de estarmos imersos nela, de estar fazendo a história. O evento coronavírus, ele é um evento neutro, ele é um evento amoral, ele não é nem, do ponto de vista para a igreja, para a humanidade é horrível, é uma tragédia, tem vidas sendo ceifadas. Mas para a igreja, ele é aquilo que nós vamos fazer dele. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ter sido utilizado pelo Senhor para, inclusive, despertar-nos de coisas que nós estamos nos perdendo, que nós deixamos de lado. Para os irmãos terem uma ideia, uma pesquisa recente revelou que 57% das igrejas pesquisadas, quase 3 mil igrejas, então é uma amostra grande, 57% delas começaram um trabalho social durante o período da pandemia. Imaginem os irmãos. Quando o pastor Paulo fala para nós que a igreja somos nós, é uma verdade bíblica que tem que ficar viva no coração de cada crente que constitui a igreja do Senhor. O templo é só um prédio. E isso também é confirmado por números. 52% das igrejas, deste número elevado que falei de igrejas, tem menos de 4 cultos por semana. O templo ficar fechado, a edificação ficar fechada, ela não diz alguma coisa, não depõe contra o evangelho. Nós que não tivemos essa proibição de manter o prédio aberto, nós fomos proibidos de fazer aglomerações. Mas a igreja, ela esteve livre para abrir, para receber pessoa individualmente, para aconselhamento, todo o tempo. Então, esses olhares, eles são importantes. Eu não vou me iludir, né? Eu sei que tem gente que está assistindo o culto e alguns estão cultuando mesmo, assistindo a transmissão e outros estão fazendo da transmissão um culto. Mas eu sei também que tem gente que está lavando a louça enquanto a gente está pregando lá no live, né? Não adianta se iludir. Mas um fato histórico, uma vez que o evangelho sendo pregado em todas as nações é um quesito para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um fato que nós não podemos negar numérico é que a abrangência do evangelho foi muito grande, hein? Qualquer rede social que você entra tem um culto, tem uma pregação, tem um estudo. Nos meus casos particulares, a minha audiência é praticamente 4 vezes maior do que a da igreja local. É algo que o pastor Paulo Branco compartilhou conosco também. Então, gente que não entraria num templo por preconceito, por raiva, por uma série de coisas, está ouvindo a bendita e gloriosa mensagem do Evangelho, está vendo a bandeira ensanguentada do Calvário ser empunhada por um povo que é povo de Deus, que é o povo que separa as coisas e que prioriza o Senhor Jesus.
que um dia foi colocado num dilema. E aí, paga imposto ou não paga imposto? Foi colocado no dilema pelos herodianos e pelos fariseus, que se uniram para derrubar o nosso mestre. E o Senhor, com muita tranquilidade, olhou aquele evento, olhou aquele fato histórico, olhou aquela cobrança política, e daquela cobrança política ele abstraiu coisas preciosas que nos trazem uma lição profunda, de que a verdade histórica que nós temos do Covid, ela é apenas uma verdade histórica. O que nós vamos fazer com ela? Nós temos que nos apropriar dela e usá-la para o benefício do povo, usar para que o nome do Senhor seja glorificado e não perder tempo olhando para os políticos, mas ganhar tempo olhando para a mensagem que nós representamos e que é tão fundamental, tão importante para nós. O denário, aquela moeda que equivale a um dia de trabalho, quando Jesus fala, mostra aí para mim a moeda, eles mostram a moeda de um denário, um dia de trabalho. Então, nós podemos até fazer matematicamente, né? 1 sobre 385 dias. É como se Jesus falasse assim, ó, de um ano todo, vocês dão um dia para César. E é isso que ele merece. 0,2% do seu tempo. Nós ficamos perdendo tempo, murmurando, reclamando, dando ouvido para profetas do caos, ficando com teorias da conspiração. Nós vamos gastar muito tempo com coisas improdutivas. Nós temos, seguindo matematicamente a proposta do nosso mestre, vamos dar 2 minutos por dia para falar dos políticos, e ainda é muito. Se der mais que 2 minutos, já estamos passando para idolatria. Tem muita gente idolatrando político. Eu não quero cruzar a linha, porque essa live é muito nobre, mas eu quero apenas ficar na proporção da palavra de Deus que o Senhor Jesus traz para nós, e talvez, se nós formos literalistas neste item, a gente deixa de idolatrar pessoas e colocar mais Amém. poder para os homens do que para o nosso Deus. Ele está à frente da história, bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Que honra, pastor Paulo Branco, conhecer um homem equilibrado, sábio, cheio do Espírito Santo como o Senhor, com bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que só na sua fala, só na maneira de conduzir a igreja em Portugal já nos revela nesta live. Pastor Ezequiel Braço tem sido um professor, um homem pacificador, como o Senhor Jesus propõe no Evangelho, criando harmonia, e às vezes tem gente que nem é muito harmoniosa, mas ele está ali harmonizando e trazendo o bom perfume de Cristo. Muito obrigado, pastor. A sua hospitalidade, me recebendo no município, e a maneira que o senhor conduz é uma coisa sensacional. Eu vejo Cristo no Senhor. E a irmã Simone Braça é a nossa primeira dama, é a nobreza em pessoa. Crente e fina, distinta. Que coisa linda. Muito obrigado, irmão, por esse privilégio de estarmos juntos. Saio daqui, eu, o menor de todos, saio enriquecido pelo convívio com os irmãos. Viu? Amém. Amém, Amém. queridos. Amém, pastor Paulo Branco, pastor Robson René. E aí a gente finaliza aí com a bênção apostólica do pastor Ezequiel Braça, presidente do conselho. Nós temos 1 minuto para terminar essa live. Pastor Ezequiel. Amém, amém. Eu me sinto realmente realizado. A minha apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Mas graças a Deus, intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58 diz que Deus é fiel, que todo trabalho que você faz, toda atividade que você faz para o reino, não é vão no Senhor. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Servo Novo de Portugal, pastor Paulo. Um forte abraço a esse povo querido. Amém, amém. Ao mundo, né? Nós somos irmãos, né? Dessa nação. Pastor René, Deus abençoe a sua vida, com sua casa, sua família. Um forte abraço
ao povo maravilhoso de Moreira César. Amém. É o povo, né, um lugar abençoado, é o lugar. E aí eu transmito daqui a pouquinho, né, um beijo aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, amém. Muito obrigado. Igualmente. Tchau, tchau. Paz. Mais uma live social e a gente finaliza aqui. Foi um espetáculo, que você continue sendo abençoado por todas as nossas lives e que a paz de Deus possa estar constantemente na sua vida, que você se permita ser abençoado por essa paz, por esse Deus. Deus, convide o Senhor Jesus para estar no centro do seu lar, da sua vida. E tudo isso vai passar, mas principalmente se você permitir que Deus esteja ao seu lado. Não deixe de orar, não deixe de conversar com Deus. É muito importante nesse momento para acalmar os ânimos aí, mas também faça a sua prevenção. E eu volto aqui, ó, com esse, né, esse recadinho aí do coração. Use máscara, muito importante ao sair. Paulo Só Branco, saia cadê a de sua? casa e sair, ó. Só saia de casa. Deixa lá em cima. Olha só. Só saia de casa se for. Só saia de casa se for necessário. E se sair, use máscara. Tome todos os cuidados necessários. Como já disse, o equilíbrio é a melhor forma de nós estarmos sendo bênção e sendo testemunhando, né, daquilo que realmente Jesus, ele sempre foi um exemplo para todos nós. Deus abençoe. Os nossos queridos convidados vão ter a oportunidade de aí poder responder qualquer comentário que você venha ou dúvida que você venha ter. Deus abençoe Pindamonhangaba, que Deus continue abençoando as famílias de Pindamonhangaba. É bíblico que nós venhamos orar pelas autoridades. E o nosso prefeito, o doutor Israel, e foi acometido da Covid-19. Ele é um médico, ele vai estar se automedicando, é claro, mas as nossas orações também pela uma autoridade, o nosso prefeito, doutor Israel. Deus abençoe a todos nós. Mais uma live social.